Então vamos começar aí a nossa brincadeira. É a questão número 1. A pessoa já deve estar olhando assim, pô, a banca é FCC e você já começa com a questão da CESP. É exatamente isso, gente. Porque é o seguinte, como a gente vai falar de proporção, essa questão aqui é uma questão que dá uma ideia bem ampla em relação a esse assunto. Então eu já vou trabalhar todos os conceitos em cima dela e já vou partir para a briga, ok? Então vamos lá. Essa questão, então, como eu falei, é uma questão da CESP. Me entenda, é CESP, mas a ideia é dar os conceitos de proporção e a partir daí começar a trabalhar tudo relacionado a isso. Julgue o seguinte item: se de uma mistura homogênea formada por 102 litros de gasolina e 30 litros de álcool, retira-se uma certa quantidade contendo 10 litros de álcool. Então, em litros, a quantidade retirada da mistura é igual à metade da que sobrou. É igual à metade da que sobrou. Vamos lá. O que houve aqui? É igual à metade que sobrou. Vamos resolver isso aqui, gente? Olha só. Vem comigo aqui, me acompanha. Como é que é essa mistura? Questão número 1. Essa mistura, ela tem gasolina, quantos litros? Fala para mim, me ajuda. 102. 102 litros. E álcool, 30 litros. Aí ele fala o seguinte: retira-se uma certa quantidade. Retira-se uma certa quantidade. Ele disse essa quantidade? Ele falou essa quantidade? Não. Retira-se uma quantidade. A única informação que você tem em relação a essa quantidade é que dentro dessa mistura, que é uma mistura homogênea, lembra da tieteteca? Mistura homogênea é que você não consegue distinguir as fases. Você não consegue separar a gasolina do álcool. Diferente, por exemplo, se misturar óleo e água. O óleo fica em cima, a água fica embaixo. Então essa mistura é o que a gente chama de heterogênea. Já na mistura homogênea, é diferente, é tudo junto e misturado, você não consegue distinguir o álcool da gasolina. Então, nessa retirada, havia uma quantidade de 10 litros de álcool. 10 litros de álcool. Eu não consigo ainda definir quanto que tinha de gasolina. O total eu não sei. Se eu soubesse o total retirado, a diferença de álcool seria o de gasolina. Aí eu vou fazer o seguinte, a sobra, porque ele fala da sobra. Ele fala da sobra. Ele fala da sobra. Vem para cá, de novo. Vem para cá, olha só. Então, de uma mistura homogênea formada 102 litros de gasolina e 30 litros de álcool, retira-se uma certa quantidade contendo 10 litros de álcool. Então, aí vem a afirmação que você tem que saber se está certo ou errado. A quantidade retirada da mistura é igual à metade da que sobrou? Vamos lá. A mistura está aqui. Eu retirei uma certa quantidade que continha 10 litros de álcool. Gente, se eu tenho 30 litros de álcool e retiro uma quantidade e sai 10 litros de álcool, aqui eu posso responder quanto é que tem aqui na sobra? Posso? Quanto? 20. Isso aqui, ó, 20 litros. 20 litros. Gente, essa questão já está respondida, tá? Eu não preciso fazer mais nada, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho em cima dela. Repare que tudo que acontece, quando você mistura, tudo que acontece sempre na mesma proporção. Aqui eu tenho 102 litros de álcool, de gasolina, e 30 litros de álcool. Misturou, tudo que sair, vai sair nessa mesma proporção. E o que seria essa mesma proporção? Imagina o seguinte, você tem um carro flex, e vai lá e abastece. Coloca 100 litros. Desses 100 litros, você coloca 20 litros de gasolina e 80 litros de álcool. Então, a proporção qual é, gente? É de 20 litros de gasolina para 80 litros de álcool. Então, da mistura, 80% é álcool e 20% é gasolina. Tudo que você retirar, qualquer quantidade que você retirar desses 100 litros, vai sair nessa mesma proporção.
Digamos que você retire 20 litros do tanque, depois de misturado. Nesses 20 litros, eu posso definir quanto que eu tenho de álcool? Sim. Porque, ó, não são gasolina e álcool. Não são 80 litros, ou melhor, 20 litros e 80 litros? 100. Aqui eu tenho o quê? 20%. Aqui eu tenho 80%. Eu fiz esse número simpático até para você entender bem. Aí você retira, por exemplo, 20 litros. 20 litros. Quanto que vai ser de gasolina e quanto que vai ser de álcool? Vai ser a mesma proporção. Vai ser 20% de gasolina, 20% de quanto? De 20. 20% de 20 dá quanto? 4, né? E 80% de 20, que dá 16. Então, ó, nessa mistura retirada, nessa quantidade retirada, a proporção ela se mantém. E quando eu falo proporção, proporção é igualdade entre razões. Então, olha para cá. A quantidade retirada, qual a quantidade retirada de álcool? 10. É a metade da que sobrou? Sim. 10 litros não é metade de 20? Gente, nessa mesma proporção vai acontecer para tudo. Para gasolina, para mistura. A quantidade retirada da mistura é a metade que sobrou. A quantidade retirada de gasolina é a metade da que sobrou. A quantidade retirada de álcool é a metade da que sobrou. E vamos ver o seguinte, ó. Como tudo está na mesma proporção, vamos lá, 102 está para 30, assim como a gasolina retirada está para 10, assim como a gasolina que sobrou está para 20. Isso aqui é uma proporção, gente. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Se eu tenho duas razões iguais, elas formam uma proporção. Então, esse valor aqui é fácil de você definir, ó. O que aconteceu daqui para cá? Do 30 para o 10, o que aconteceu? Reduziu a terça parte. Ou seja, quando se fala em proporção, olha bem para mim, quando se fala em proporção, aumentar na mesma proporção é multiplicar. Diminuir na mesma proporção é dividir. Entendeu? Não vai pensar aqui, ó, do 30 para o 10 diminuiu 20. Não. Diminuir na mesma proporção. Se aqui foi de 30 para 10, dividiu por quanto? Dividiu por 3. Dividiu por 3. Em cima vai acontecer a mesma coisa. Eu não preciso ficar pensando muito. Repare o seguinte, eu só estou aproveitando a questão para dar uma noção de proporção, tá? Eu já respondi. Porque a quantidade retirada da mistura é a metade da que sobrou. Porque a quantidade de álcool retirada é a metade da quantidade de álcool que sobrou. Então isso serve para tudo. Para gasolina e para mistura. Então quanto é que vale a gasolina retirada? Fala para mim. Se daqui para cá dividiu por 3, aqui também vai dividir por 3. 102 dividido por 3. 34. Então, a gasolina retirada é de quanto? De 34 litros. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, o que aconteceu? Dobrou, né? Lá em cima vai acontecer o quê? A mesma coisa. Quanto equivale aqui? 68. Gente, vê se precisa. Ah, vou fazer aquela regra de 3 aqui. É multiplicar cruzado, né? 30 vezes de R igual a 102 vezes 10. Aí joga para cá. Não precisa. Se você percebeu que aqui tem uma proporção que você consegue visualizar, dobrou, triplicou, dividiu por 2, reduziu-se a terça parte, faz direto. E proporção é sempre na horizontal ou na vertical. Nunca inclui, tá? Nunca inclui. Sempre assim, ou na horizontal ou na vertical. Então, se daqui para cá dobrou, aqui também vai dobrar. Então, GS, gasolina que sobrou, foi de 68. E repare, qual o total aqui? 132. Qual o total aqui? 44. Qual o total aqui? 88. A total da mistura retirada é metade da que sobrou?
44 é metade de 88? A quantidade de álcool retirado é metade do que sobrou? A quantidade de gasolina retirada é metade do que sobrou? Sempre vai acontecer na mesma proporção, para qualquer componente da mistura. Então, voltando aqui, só para recapitular, proporção é o que, gente? É igualdade entre duas ou mais razões. E se está na mesma proporção, você pode trabalhar dessa forma aí, ok? Vamos aí para a questão número 2, só para lembrar como é que se divide na proporção direta. Questão número 2. O que diz a questão número 2? Dividir em partes diretamente proporcionais a 12, 15 e 18. Dividir 765 em partes diretamente proporcionais a 12, 15 e 18. Vamos lá. Vem para cá, vem para cá. Qual o valor que eu vou dividir? 7. Questão número 2. Fala para mim. 765. Em partes diretamente proporcionais a quanto? 12, 15 e 18. Gente, dividir na proporção direta é como se eu pegasse esse valor total. Imagine isso aqui que fosse uma pizza, né? Essa pizza vai ser dividida em várias fatias. A primeira parte tem quantas fatias? 12 fatias. A segunda parte, 15 fatias. A terceira e última parte, 18 fatias. Então, ó, essa fatia é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. A soma das fatias tem que dar a pizza inteira, não tem? Quanto é que dá essa soma aqui, ó? 12 mais 18, 30. 30 mais 15, 40 e 45K. A soma das fatias tem que dar quanto? 765. Então, minha constante, ela vale quanto? 765 dividido por 45. Tá aqui só para esquentar, tá? Só para esquentar. Então, eu dividi essa pizza em 45 fatias. Quanto vale cada fatia? Me ajuda aqui. Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 15. Vê se é 15. Vê se é isso mesmo. 15 ou 16? 15. 15, é isso mesmo? 15. Então, quanto é que vale as partes? Vamos lá. 12 vezes 15, que dá quanto? Pode colar ali da resposta. 12 vezes 15? Essa conta dá 15 mesmo? Não. Vamos lá, quanto é que dá isso aqui? Olá, boa noite. 14, 15. Vê se não é 16, eu acho que é 16 aqui. 17? 17. Então, a continha aqui deu errado. Vamos lá. 765 por 45, a fatia vale, a constante de proporcionalidade vale 17. Então, isso aqui dá quanto? 12 vezes 17, 204. E aqui? 15 vezes 17? 255. E 18 vezes 17? 306. 306. Beleza. Essa é o número 2. Vamos para número 3. Número 3. Número 3 é para dividir na proporção inversa. Vem para cá. Eu já vou ensinando isso aqui, porque quando eu entrar nas questões de concurso mesmo, você já vai saber como trabalhar isso aqui. Vamos lá. Dividir 270 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Quanto que eu vou dividir? Quanto que eu vou dividir? 270 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6.
Pessoal, vamos lá. Normalmente, quando a gente transforma uma proporção inversa em direta, é invertendo, tá? Normalmente é isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 3. A proporção inversa, para transformar em direta, você inverte. 1 sobre 4 e 1 sobre 5. Isso aqui é bastante trabalhoso, mas eu preciso ter esse conhecimento para chegar onde eu quero, ao macete que eu quero. Então, olha para aqui. Olha para cá. Tá aqui comigo? Tá, né? Imagine a proporção inversa a B e a C. Vamos transformar em direta. Vamos lá, me ajuda aqui. O que eu faço? Qual o processo tradicional? Inverter. 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C. Ok? Transformei de inversa em direta. Temos um problema aqui, que é fração. Eu não gosto de trabalhar de fração. Agora, como se trata de uma proporção, eu posso multiplicar todo mundo pelo mesmo valor, que essa proporção não se altera. Imagine uma proporção de 1 para 2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, vai ficar 3 para 6. A proporção se alterou? Não continua a mesma? O consequente, o de baixo, continua sendo o dobro do antecedente. Está na mesma proporção. Então, aqui eu vou multiplicar essas 3 proporções de forma a eliminar o denominador. Eu quero assumir com A, B e C. Esse número que eu vou multiplicar tem que ser um múltiplo de A, de B e de C. De preferência, você vai pegar o menor múltiplo comum. Pode ser um múltiplo comum, mas se você pegar o menor, é melhor ainda. Entre A, B e C. Que no caso aqui é ABC. Vamos multiplicar tudo por ABC. Vamos lá. ABC, ABC, ABC. Repare, o que era inversamente proporcional a A, o que vai acontecer com A? Ele vai sumir, porque você vai simplificar. Ó. Aqui a gente chama a regra do tapa. Ó. Você esconde o A, quem você está vendo? B e C. Então, o resultado, quando você transforma uma proporção inversa em direta, esconde, o que sobrar você multiplica. B vezes C. B vezes C. O que era inversamente proporcional a B? Dá um tapa no B. O B vai sumir. E quem que sobrou? A e C. A e C. A e C. O que era inversamente proporcional a C, dá um tapa no C, ó. O C some, simplifica e fica quem? A vezes B. É o que exatamente você vai fazer aqui, ó. Esquece essa inversão. Vamos transformar a regra do tapa. Dá um tapa no 3, esconde o 3. Quem você está vendo? 4 vezes 6? 24. 24 fatias. Já transformei em direto, já coloco a quantidade de fatia. 24K. Esconde 4. 3 vezes 6? 18K. Dá um tapa no 6. Quem você está vendo? 3 vezes 4? 12K. Pronto. Eu tenho aqui o total de fatias, que somado tem que dar 270. Mas olha só, se eu somar esse aqui igual a 270, eu vou chegar na resposta. Mas pensa comigo aqui, ó, esses valores. Vamos fazer menos conta, né? Como diz o nosso concorrente. A gente fala menos não, só quando solta pipa. Solta pipa, fala que tá com menos, beleza. Mas aqui não. Eu posso dividir tudo por quanto? Isso dá por 2 e dá por 3. Então, resolve logo de uma vez. Se dá por 2 e dá por 3, divide tudo por 6. Então, vamos lá. 24 por 6, 4K. 18 por 6, 3K. 12 por 6, 2K. Quantas fatias eu tenho essa pizza? Vamos lá. Somando aqui dá 9 fatias, né? Essas 9 fatias tem que dar quanto? A pizza inteira, 270. Então, eu vou pegar o 270 e dividir em 9 fatias. Quanto vale cada fatia? Vale 30, não vale? Então,
Esse aqui vale quanto? 4 vezes 30, 4 vezes 30, 120. 3 vezes 30, 90. 2 vezes 30, 60. Entenderam como é que divide na proporção inversa? Entendeu, Adalto? Não. Não? Essa número 3 então foi. Vamos aqui a número 4. Número 4. Ficou claro aqui, gente? Pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, você faz o quê? Manda um e-mail para duvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. Então, dúvidas ou sugestões. Então, esse e-mail aqui, ó, dúvidas. Ponto agora. Tem a galera aqui do grupo de estudos, já conhece o Motinha, tem o e-mail do Motinha, pode mandar para o Motinha também. @cursomúltiplos.com.br, ok? Manda um e-mail que a gente vai ser projetado aqui na telinha, nosso retorno, e a gente trabalha em cima disso aí. Então, olha só, na número 4, você vai dividir 611 em partes diretamente proporcionais a 2/3, 1/5, 3/7 e inversamente proporcionais a 5/3, 2/5 e 9/14. Qual a maior parte encontrada? Qual a maior parte encontrada? Muito bem. Eu vou apagar aqui, ó. Já viram como é que é a regra do tapa? Só uma pequena ideia de como a gente fazer isso aqui. A gente viu que essa questão aqui tem duas proporções definidas. Eu vou dividir o número em duas proporções simultâneas. Em partes diretamente proporcionais a 2/3, 1/5, 3/7. E em partes inversamente proporcionais a 5/3, 2/5 e 9/14. Quando eu tenho duas proporções simultâneas, o que eu tenho que fazer com essas duas proporções? Transformar em uma só. E como é que eu faço isso? Eu teria que multiplicar as duas. Mas para multiplicar as duas, ambas as duas mutuamente juntas, conjuntamente, teria que ser ou direta ou inversa. E nesse caso, uma é direta, outra inversa. Isso cai muito com regra de sociedade. Repare o seguinte, quando você tem uma sociedade, cada sócio investe com um capital diferente. Então, na hora de você repartir o lucro, o que você vai fazer? Dividir o lucro na proporção direta do capital investido. Quem investiu mais, recebe a maior parte do lucro. Quem investiu menos, recebe a menor parte do lucro. E outra coisa, às vezes não é só o capital envolvido na história, tem um tempo de permanência na empresa. Imagine um lucro de 10 anos, aí tem aquele sócio que está desde o início, desde a fundação, tem 10 anos de empresa. Agora, aquele outro sócio que entrou 2 anos depois, então nesses 10 anos ele só vai ter 8 anos. Então tem que levar em consideração o tempo de sociedade, além do capital investido. Então como é que eu vou fazer para fazer essa divisão do lucro entre os sócios? Eu tenho que levar em consideração o tempo, que é uma proporção, eu tenho que levar em consideração a grana investida. O que eu faço? Eu multiplico o tempo pela grana para achar uma proporção única. Então, toda vez que você tiver regra de sociedade, você pega o dinheiro, pega o tempo de sociedade e multiplica os dois para achar uma única proporção. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou dividir quanto? 600 e... Questão número 4. 611. Em partes diretamente proporcionais a... Fala para mim, 2/3, 1/5, 3/7. E inversamente proporcionais a 5. 5/3, 2/5, 2/5 e 9/14. Eu não vou poder multiplicar os dois agora, porque um é direta e o outro é inversa. O que é direta, keep, mantém.
Vamos lá. Mantém. Tá igualzinho, não tá? O que é inversa? Como é que eu transformo a inversa em direta? Eu acabei de ensinar a regra do tapa. Não foi? Mas pensa comigo, pensa comigo. Regra do tapa. Eu vou dar um tapa nessa fração e vou multiplicar duas outras frações. Aí vou achar outra fração. Além de multiplicar duas frações já é complicado, imagine o resultado, que vai ser outra fração. Então, pensa comigo, a forma tradicional qual é? De transformar a proporção inversa em direta, qual é? Olha o meu dedinho. Só inverter, né? Então, o que é mais fácil? Dar um tapa no 5/3 e multiplicar 2/5 vezes 9/14, ou pegar isso aqui e inverter. Inverter. Sim ou não? Então, tomada de decisão. Qual o caminho mais curto? Inverter. Eu não vou aplicar a regra do tapa quando as proporções forem frações. A regra do tapa é maravilhosa quando os valores forem inteiros. Eu tenho números inteiros, aqui ó, 3, 4 e 6. Beleza. Deu um tapa, multiplicou. Agora, dar um tapa na fração e multiplicar duas outras frações não vale a pena. Nesse caso, vai ficar como? Inverte aqui, vai, vai. Vai. 2/5, 5. 9/14, 14 nonos. Agora, o que eu faço? Multiplico para transformar numa proporção única. Essa multiplicação, não esqueça de simplificar. Vamos lá. Posso cortar o 3 com 3? Posso? Pode. O que está em cima eu posso cortar com o que está embaixo. 5 com 5. 7 com 14. Dá quanto? 2. O 3 com 9. Dá 3. Então o resultado aqui da primeira é quanto? 2. 2/5. E dessa aqui? 1/2. E dessa aqui? 2/3. Pronto, transformei numa proporção única. E essa proporção é direta, sim ou não? Mas ainda estou com problema? Pessoal, ainda estou com problema? Estou. Fração? Isso. Para assumir com esses 5, 2 e 3, eu vou multiplicar pelo MMC entre 5, 2 e 3. Como eles são primos entre si, como é que eu sei que esses números aqui, 5, 2 e 3, são primos entre si? Só existe um divisor que divide os três ao mesmo tempo, é a unidade. Quando acontece isso, o MMC é o produto entre eles, que dá quanto? 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então, multiplico tudo por 30. Professor, precisa ser o menor múltiplo comum? Não, tem que ser o múltiplo comum. Por exemplo, se eles não fossem primos entre si, e eu multiplicasse todos eles, e não desse o menor, desse o múltiplo comum lá na frente. Por exemplo, o 30 divide todos eles, não divide? Eu poderia multiplicar por 60? 60 não é um múltiplo comum? Só que você vai achar um valor aqui um pouquinho mais alto, que poderia simplificar ou não. Nesse caso, se você consegue enxergar logo um MMC, vai direto com o MMC. Caso contrário, vamos às simplificações. Ó, 30 com 5 dá quanto? 6. Então aqui dá quanto? 12. 12K. O 30 com 2 fica como? 15. 15K. O 3 com 30 dá quanto? 10. Aqui dá quanto? 10 vezes 2, 20K. Pronto. Eu tenho as partes, primeira, segunda e terceira parte, em função da fatia, em função da constante. Somando isso aqui dá quanto? 47 fatias. A soma das fatias tem que dar a pizza inteira, que é quanto? 611. 611 dividido por 47, isso é igual a... Vamos lá, tabuada com vocês, não está no programa. 13. 13, olha que maravilha, que maravilha. Se é 13, quanto equivale isso aqui? Vamos lá. 12 vezes 13. 15 vezes 13. 20 vezes 13. Eu acho que ele só quer a maior parte, né?
A maior parte está aqui. A maior parte é essa aqui, ó, 260, que é 20K. 12, 15, 20K é a maior parte. Já temos aí a resposta. Então, aprendemos a dividir em partes diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, com as variações possíveis, com valores inteiros e com valores fracionários. Ok? A partir daí, vamos ver como é que a prova vai atacar a vida de vocês, para vocês saírem bem.